Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população adulta do planeta é fumante. Isso quer dizer que cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas consomem regularmente produtos à base de tabaco. Desse total, aproximadamente 36 milhões estão no Brasil. Na semana que antecede o Dia Mundial de Combate ao Fumo, na próxima terça-feira, dia 31 de maio, o Salto para o Futuro discute o papel da educação na luta contra o tabagismo. E no programa de hoje, você vai ver. Qual o panorama do tabagismo no mundo? Nossa equipe conversou com pesquisadores e especialistas sobre o consumo de cigarro hoje no planeta. O cigarro no Brasil. Vamos saber qual o perfil do fumante brasileiro e os impactos da atividade tabagista na saúde da população e na economia do país. Parar de fumar, um desafio que chegou às telas do cinema. Conheça o documentário Fumando Espero e saiba por que a cineasta Adriana Dutra decidiu filmar a própria experiência de abandonar o cigarro. Você é nosso convidado a ir a Petrópolis, no Rio de Janeiro, conhecer o projeto de formação para o combate ao tabagismo na Escola Municipal João Kopke. E ainda acompanhe uma entrevista com Tânia Cavalcante, secretária executiva da Comissão Interministerial para o Controle do Tabaco. Então é importante que se leve esse tema para a sala de aula para que a gente possa formar cada vez mais cidadãos e gerações futuras livres dos impactos negativos do tabagismo. Começa agora o Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, o canal da educação. Em todo o mundo são vendidos 15 bilhões de cigarros por dia. A cada minuto, cerca de 10 milhões são acendidos em algum lugar do planeta. A cada 8 segundos surge um novo fumante, Bárbara. Esses dados mostram que o tabagismo é um problema globalizado e que atinge especialmente países em desenvolvimento que concentram cerca de 80% dos fumantes em todo o mundo. Os números são da Organização Mundial da Saúde. O Salto para o Futuro de hoje começa com um painel sobre o consumo do tabaco no planeta. Confira no Panorama. A população indígena que vivia nas Américas antes da chegada dos europeus tinha o hábito de fumar ou mascar o tabaco em rituais religiosos. O comércio dos colonizadores fez com que esse costume se espalhasse por toda a Europa. Com o tempo, surgiu a produção de charutos e de cigarros, produtos que se tornaram símbolo de civilização. A industrialização fez o hábito se expandir em escala mundial. Mas afinal, o que pode ser considerado tabagismo? Você tem duas formas de usar o tabaco, na verdade são três. Ou você aspira a fumaça da combustão do tabaco, que é o que a gente chama de fumar, né? Ou você masca a folha do tabaco seca como uma forma de liberar a nicotina, porque você está sempre atrás da nicotina, né? Que é o tabaco mascado. Ou você aspira o tabaco pela narina. Todas essas três formas são formas de você entrar em contato com a nicotina, seja através do vapor, seja através da saliva ou seja através da mucosa nasal, né? Isso é o tabagismo. O tabagismo, né, você trocando em miúdo, é o hábito ou vício, né, hoje considerado, né, da pessoa fumar ou inalar a fumaça, né, do tabaco ou usar o tabaco sob as suas diversas formas, né? Sob o cigarro, como cachimbo, como charuto, como todas essas formas. Os números da Organização Mundial da Saúde comprovam o alto número de fumantes, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A China concentra 30% do total de consumidores de cigarro em todo o mundo. E o hábito de fumar varia de acordo com questões socioeconômicas e de gênero. Nos países em desenvolvimento, os fumantes somam 48% da população masculina. E entre as mulheres, 7% têm o costume de fumar. Já nos países desenvolvidos, os números são outros. 42% dos homens e 24% das mulheres fumam. Bom, o que está acontecendo no mundo hoje? O que está acontecendo é que as pessoas continuam fumando muito. Você continua tendo uma captação de fumantes muito grande no mundo.
pela propaganda que não é proibida em uma boa parte, né, dos países do mundo. E isso é particularmente verdadeiro para as mulheres nos países desenvolvidos e particularmente é importante para homens e mulheres em países em desenvolvimento. Fumar, um hábito que, segundo a OMS, é responsável por 5 milhões de mortes ao ano no mundo, o que corresponde a mais de 10 mil por dia. Só no século XX, 100 milhões de pessoas morreram em consequência de doenças relacionadas ao tabagismo. Para frear essas estatísticas, vários países já implementaram leis de controle do tabagismo. Mais de 10 criaram legislações que proíbem o fumo em ambientes fechados, como a Espanha, que adotou a medida em janeiro deste ano. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a norma varia de acordo com cada estado. Mas ainda há países que permitem a existência dos chamados fumódromos. Alguns países da Europa, como, por exemplo, a Finlândia, a Noruega, a Inglaterra, alguns países das Américas, como o Canadá, os Estados Unidos. Na Ásia a gente tem a Austrália, a Nova Zelândia, e na América do Sul a gente tem o Brasil e o Uruguai, por exemplo, como países onde está havendo uma redução importante de consumo de cigarros por conta de políticas públicas que envolvem proibição da publicidade, envolvem aumento de preços, envolvem proibição de fumar em lugares fechados, envolvem imagens de advertências e comunicação com o consumidor e regulação da indústria. Diminuiu o índice no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros países em consequência, mas, por outro lado, se aumentou o número na Índia, na África, na China. Então, o número final, hoje em dia, se calcula em torno de 12 a 13, 14% da população mundial fuma. Para que esse panorama ficasse mais completo, nossa equipe tentou gravar uma entrevista com representantes da indústria tabagista. A Souza Cruz, líder na comercialização de cigarros no país, concordou em responder ao Salto para o Futuro por e-mail. A empresa revelou ter comercializado 71,9 bilhões de cigarros em 2009 e que o fumante brasileiro consome, em média, 580 cigarros por ano. A Souza Cruz disse ainda que reconhece que o ato de fumar está associado a riscos à saúde e que apoia, por exemplo, a campanha nacional contra a venda de cigarros para menores de 18 anos. Sobre a queda do número de fumantes no Brasil, registrada ao longo das 2 últimas décadas, a empresa afirmou que não atua na atração de novos consumidores e que suas peças de comunicação são voltadas para fumantes adultos que optaram livremente por fumar. Por fim, questionada sobre as restrições à publicidade de cigarros e sobre as imagens relacionadas às doenças ocasionadas pelo fumo estampadas nas embalagens, a Souza Cruz fez críticas. Disse acreditar que o cidadão brasileiro deve ser bem informado para que possa exercer conscientemente suas liberdades individuais, respeitando os princípios básicos da convivência em sociedade, e que as imagens deixaram de ser informativas dos riscos para criar repulsa e aversão. Para frear o avanço do tabagismo no mundo, foi proposto durante uma assembleia da Organização Mundial da Saúde, em 1999, o primeiro tratado mundial da história da saúde pública. Era a pedra fundamental de uma iniciativa que 4 anos mais tarde, em 2003, contaria com a adesão de diversos países, entre eles o Brasil. Surgia a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Para falar sobre a importância desse tratado e das ações da Organização Mundial da Saúde no combate ao tabagismo, nossa equipe entrevistou Silvio José Albuquerque Silva, ministro da Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Acompanhe no contexto. O que motivou a criação do tratado? Há uma estimativa de que até 2030 haverá um número de mortes por ano que alcançará 30 milhões. Diante dessa epidemia mundial provocada pelo uso do cigarro, uso direto ou indireto, houve uma mobilização na Organização Mundial da Saúde que levou à negociação de um texto da primeira convenção, ou seja, o primeiro instrumento internacional de caráter obrigatório da Organização Mundial da Saúde, que resultou na primeira política
mundial de combate ao fumo como uma política que visa a promover a saúde no mundo. Então foi a percepção de que se algo não fosse feito, as mortes decorrentes do uso de tabaco iriam implicar não apenas em grandes prejuízos humanos para os países, mas também em grandes prejuízos econômicos, porque o impacto do tratamento dos usuários de cigarro pelos sistemas de saúde nos vários países do mundo é brutal. Então você protege a vida das pessoas e protege a saúde das finanças dos estados, evitando que mais pessoas recorram ao sistema de saúde para tratar-se de um mal que é um mal previsível e também um mal evitável. Quais as ações da OMS no combate ao fumo? Restringir a possibilidade de que os estados autorizem a propaganda de cigarros na televisão, por exemplo, nos jornais, e também em relação ao próprio maço de cigarro. Há uma disposição explícita da Convenção Quadro que estabelece que os estados deveriam estimular os fabricantes e obrigá-los a que utilizem no mínimo 30% do espaço da carteira do maço com propaganda relatando o grau de nocividade do cigarro para o ser humano, para a saúde humana. Além disso, há políticas que são desenvolvidas pelos estados para progressivamente substituir o cultivo do tabaco por outros cultivos. E, além disso, há um protocolo em negociação na Organização Mundial da Saúde para controlar o comércio ilícito de tabaco, o contrabando de cigarros, porque um dos malefícios do cigarro também é o consumo de cigarro, não apenas o cigarro legal por parte da população, mas também o cigarro contrabandeado a preços módicos, que, em geral, vem de países limítrofes onde não há uma fiscalização muito rigorosa em relação à produção do cigarro. Quais as principais conquistas no combate ao tabagismo? O mundo luta contra uma indústria extremamente poderosa, que é a indústria do tabaco. É uma indústria, veja bem, que fabrica instrumento que conduz mais rapidamente à morte do ser humano. É uma indústria que emprega muito? Sim. É uma indústria que paga altos impostos? Sim. Mas é uma indústria que, ao longo da sua história, procurou sempre dissimular e, mais do que isso, falsificar estatísticas, dados científicos sobre o grau de malignidade do produto produzido por ela sobre a saúde humana. Então, uma das grandes conquistas da Convenção Quadro, na minha opinião, é convencer o mundo de que nós estamos lidando com um produto letal que é produzido por uma indústria que não tem nenhum interesse em produzir benefícios à saúde humana. E lutar contra uma indústria poderosa como a indústria do tabaco não é um exercício fácil. E daí os lobbies nos parlamentos, no poder executivo, que a indústria tem exercido legitimamente, diga-se de passagem, porque é preciso frisar que o uso do tabaco é algo permitido pela lei. Não estamos falando de um produto que o produto seja proibido pela lei. Não, mas o que existe no plano internacional e no plano interno são políticas inspiradas pela Convenção Quadro que buscam progressivamente limitar o uso do tabaco e, idealmente, eliminar a fabricação de folhas de tabaco no futuro e o uso do tabaco pela população mundial. Os dados sobre o tabagismo no Brasil revelam que as ações de combate ao fumo têm resultado na queda do número de fumantes. Em 1989, por exemplo, 33% da população brasileira com mais de 15 anos eram fumantes. Em 2008, esse número foi reduzido a menos da metade, para 15%. Os índices foram coletados pelo ITC, o Instituto Internacional de Controle do Tabaco, e apontam que o Brasil tem vencido batalhas importantes na guerra contra o cigarro. Mas ainda há muito o que fazer. No Brasil, cerca de 18% das pessoas com mais de 15 anos consomem cigarros. Esse percentual revela que quase 25 milhões de brasileiros fazem uso do tabaco. O número é alto, principalmente quando analisamos as consequências desse hábito para a saúde. O impacto do tabagismo na saúde tem assim os clássicos e os menos clássicos.
Os clássicos são, por exemplo, câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, câncer de bexiga, câncer de mama está relacionado a tabagismo hoje em dia, câncer de esôfago, de traqueia, vários tipos de câncer. Esses são os clássicos, né, fora bronquite e enfisema. Tem os menos clássicos que são interessantes também, por exemplo, envelhecimento precoce. A mulherada não se dá conta disso, mas é uma coisa impressionante quando uma mulher para de fumar, ou quando um homem também para de fumar, como a pele fica diferente. Fica muito mais corada, muito mais viçosa, a pele fica muito seca no fumante. Os estudos foram se sucedendo e aí apareceram o efeito sobre as doenças cardiovasculares, sobre diabetes, sobre doenças ósseas, enfim, uma quantidade gigantesca, o que tornou o tabaco, hoje, uma das substâncias mais maléficas para uma quantidade enorme de doenças em relação à saúde humana. As consequências não estão relacionadas somente a doenças. Os prejuízos causados pelo uso do cigarro também geram impactos nos cofres públicos e no bolso dos próprios fumantes e de seus familiares. Segundo a economista Márcia Pinto, o tratamento de um paciente diagnosticado com câncer de pulmão em decorrência do tabagismo custa, em média, R$25 mil por ano. São doenças cujo tratamento é intensivo, tanto em tecnologia, né, quanto em recursos humanos. E tecnologias de saúde, como exames muito caros, ressonância magnética, tomografia, medicamentos, internações, cirurgias. Então, esses custos para o sistema de saúde têm um impacto muito grande na economia do país. Um outro tipo de custo que a gente pode relatar são os custos indiretos, né, que estão relacionados à perda de produtividade por conta de doenças tabaco-relacionadas. A boa notícia é que uma pesquisa realizada por institutos nacionais em parceria com a Organização Mundial da Saúde mostrou que o Brasil tem alcançado resultados positivos no combate ao tabagismo. Não tem muito tempo, a prevalência de fumantes no Brasil era de 35%, isso em 1990. 35% da população fumava. Hoje, fumantes diários, a gente tem em torno de 17%. É uma queda fenomenal. Se você conta que isso é perto de 20% da população. Realizada no ano de 2008 em 14 países, a pesquisa ouviu cerca de 40 mil pessoas no Brasil e desenhou um mapa do consumo do tabaco no país. Os adultos fumam mais do que os jovens, de uma maneira geral. Na área urbana, fuma-se menos que na área rural, mas o Brasil é composto de 85% de área urbana e 15% de área rural. Então, embora tenha 20% de pessoas fumando na área rural, né, contra 16% na área urbana, né, a maior parte da população está na área urbana. Se você pega o grau de instrução das pessoas, quanto maior o grau de instrução, menor a prevalência de fumantes. Quanto menor o grau de instrução, maior a prevalência de fumantes. Então, é 26% a prevalência de fumantes, a percentagem de fumantes com grau de instrução baixo, que cai para 12% a percentagem de fumantes com grau de instrução alto. Uma boa notícia é que a gente está percebendo que as mulheres jovens começam a fumar mais cedo, mas elas rapidamente param de fumar. Então tem uma proporção maior de mulheres parando de fumar já jovens. A gente sabe que abandonar o cigarro é difícil, Murilo. Eu conheço várias pessoas que falam do desejo de deixar o cigarro, mas que contam que essa é uma batalha bem complicada. É mesmo um desafio e tanto. E não é só por falta de força de vontade, não. Claro que ela é fundamental, mas não é só isso. Você sabia, Bárbara, por exemplo, que num único cigarro existem mais de 4.700 componentes químicos? E entre os elementos presentes no cigarro estão substâncias como a nicotina, que causa dependência. Por isso é tão difícil parar de fumar. E um desses casos de luta contra o cigarro é tema de um documentário que você vai conhecer logo mais, depois do intervalo. Me dá um motivo para você parar de fumar, qual é? Eu quero ficar com a pele maravilhosa, eu não quero feder a cigarro, eu quero mais qualidade de vida e eu quero viver mais. O Salto para o Futuro está de volta.
Cenas e mais cenas eternizadas por astros e estrelas de Hollywood tinham a participação de um ator coadjuvante, o cigarro. Hoje, vez por outra, ele ainda está nas telas, mas nem sempre de forma glamurosa, como no passado. Um exemplo vem de um filme feito aqui no Brasil. É o documentário Fumando Espero, da cineasta Adriana Dutra, que mostra uma guerra particular, o desafio de largar o cigarro. Veja na reportagem. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Atualmente, existe 1,2 bilhão de fumantes no mundo. A história desse filme, desse documentário, Fumando Espero, tem uma passagem muito interessante. A própria cineasta, Adriana Dutra, era fumante e passou a fazer parte do filme, não é isso, Adriana? Em que momento você decidiu que você era personagem do seu próprio filme? Na verdade, a história começa com a minha dificuldade em parar de fumar. Eu fumei durante 20 e poucos anos, tentava parar de fumar de todas as maneiras que você pode imaginar, mas eu fracassava, eu não conseguia. E aí resolvi pesquisar sobre o que estava acontecendo comigo. Para descobrir o que estava acontecendo, Adriana foi a fundo na história do tabagismo. Surgimento, produção, evolução do consumo, estratégias de marketing. As lentes da cineasta captaram um pouco de tudo desse universo bilionário que envolve o consumo de cigarros. Um trabalho que resultou em cerca de 110 horas de gravação com mais de 100 entrevistas. Além de advogados, sociólogos, publicitários e médicos, Adriana ouviu histórias de fumantes e ex-fumantes. Mas os fumicultores, mais uma vez, foram que me machucaram muito, assim, me impressionaram muitíssimo. Você vê uma indústria, né, com poder de fogo, né, com poder financeiro que eles têm, e a pessoa que planta a matéria-prima é completamente esquecida, abandonada, tratada como ninguém, não existe um mínimo de respeito por eles. E foram essas pessoas que me marcaram muito. Tem alguma coisa errada, porque o fumo, na verdade, ele dá dinheiro. Só não dá para o colono que faz. E aqui as fumageiras, elas enriquecem, não é para outra. Eles podiam valorizar um pouquinho mais. Que quem passa mais trabalho e tem que estar ali dia e noite é o agricultor, né? Enquanto os fumicultores abriram suas portas para as câmeras, o mesmo não aconteceu com os representantes das empresas produtoras de cigarros. Eu acho que eles deveriam ter colocado a versão deles. Eu procurei eles no setor de comunicação, setor jurídico, setor de marketing, setor social, e nenhum dos setores se pronunciou, nenhum dos setores quis se envolver. O filme Fumando Espero levou cerca de 5 anos para ficar pronto. Da decisão ao lançamento, foram muitos os desafios vividos pela cineasta. Um deles foi o de deixar de fumar. Eu tive várias recaídas, até que chegou um dia, uma dessas recaídas, que inclusive eu conto isso no filme, que eu estava descendo a serra de Araras, e tinha um pouco de trânsito, e eu estava na recaída, já tinha lançado o filme, então as pessoas já me reconheciam como referência dessa história, e eu abri a porta do carro, acendi um cigarro, e aí passa um carro e fala: Adriana, voltou a fumar! Eu falei: gente do céu, que vergonha! Parei de fumar e nunca mais voltei. Você vai ter essa coisa boa, acaba com a pessoa bem rápido, porque é falso. Que é uma coisa que você vai se matando com elegância, sabe? Você fica em casa assim, ó, bonito, sabe? Aquela coisa chique, assim, né? O filme que a gente acabou de mostrar traz imagens da Adriana passando por maus bocados enquanto tenta parar de fumar. São situações que fazem pensar que uma das melhores estratégias para o combate ao tabagismo está na prevenção. E a escola é um aliado importante para alertar os jovens dos problemas que envolvem o consumo do cigarro. Iniciativa que exige, entre outras ações, um trabalho de formação para os professores. No contexto, vamos saber como o município do Rio de Janeiro tem trabalhado para formar profissionais da educação sensíveis à temática do tabagismo. A nossa equipe conversou com a psicóloga Sabrina Presman, que é coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. O programa Saber Saúde. Esse programa é fundamental porque 90% das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos e por isso que a gente quis implementar ele no município. Ele é um programa do Ministério da Saúde que já existe há alguns anos, mas há um ano ele é implementado no município do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é diminuir a iniciação do consumo de produtos de tabaco.
né, que é muito grande nessa faixa etária. Então a ideia é instrumentalizar os professores para que eles possam estar abordando temas de prevenção de fatores de risco de câncer, como tabaco, exposição solar, alimentação saudável e também a questão do uso do álcool para os alunos, né? Então, para que os alunos, em toda a sua formação, tenham informações sobre esses temas. O trabalho com professores. Na verdade, tem algumas etapas. A primeira, a gente pega um grupo de multiplicadores, né? Os profissionais da saúde e da educação que vão estar coordenando essas capacitações na escola. Então, a gente capacita um grupo inicial de profissionais, ensinando eles a metodologia desse programa do Saber Saúde, que é esse programa que a gente está implementando, como é que é a metodologia, quais são os temas, como trabalhar, disponibiliza material para esses profissionais. E aí esses profissionais, cada um vai e capacita as escolas do seu entorno. Então, se é um profissional de um posto de saúde, por exemplo, aquele posto tem tratamento de tabagismo e o profissional que cuida desse tratamento vai capacitar as escolas e vai formar uma rede ali naquele território. Os resultados do programa. Um resultado muito claro é o aumento da procura no tratamento pelos professores da rede municipal. Né? Os professores eles vão buscar tratamento porque recebem essa informação na capacitação. Os dados de prevalência, o nosso objetivo, óbvio, é diminuir a prevalência de tabagismo nos jovens. Né? A gente não consegue ainda ver porque isso é mensurado ano a ano. Mas uma coisa muito interessante é como o aluno, a gente foca no aluno, mas como ele promove uma mudança dentro de casa. Porque ele chega no pai fumante, na mãe fumante, no tio fumante, que muitas vezes a gente da saúde não chega. Então ele também vira um agente multiplicador da saúde, o que é uma excelente forma de prevenção. Agora vamos subir a serra rumo à cidade imperial, Petrópolis. Lá, a repórter Camila Nin foi conhecer a Escola Municipal João Kopke, que fica no bairro Fazenda Inglesa. Há 9 anos, a escola participa de projetos de combate ao tabagismo voltados para professores, funcionários e, claro, os alunos. É essa experiência que você vai conhecer agora. As 65 escolas de Petrópolis participam do programa Saber Saúde do INCA e a Escola Municipal João Kopke é uma delas. O projeto Saber Saúde faz parte do projeto político-pedagógico da escola. É uma atividade constante de todas as turmas, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano. Os professores incluem em seus planejamentos, até dividindo por bimestres, os assuntos do Saber Saúde, né, da formação do Saber Saúde. Então, os professores do 1º ao 9º ano trabalham com as questões da alimentação saudável, do cigarro, né? E no nosso dia a dia a gente está sempre relembrando aos alunos sobre essas questões. Diretores, professores, merendeiros, inspetor, toda a equipe escolar é capacitada para depois, no decorrer do ano, fazer um trabalho em conjunto, todos falarem a mesma linguagem, né? Entenderem do assunto. Ensinaram a usar os legumes, verduras para a prevenção do câncer. A gente faz a merenda e procura usar tudo. A gente fez uma caixinha de dúvidas, onde eles poderiam se expressar de maneira que não se identificassem, para não ter ninguém constrangido, e eles colocassem as dúvidas que eles tiveram ao longo do projeto, que a gente pudesse responder em conjunto. É possível um bebê desenvolver má formação congênita por ser amamentado por uma fumante? Por quê? Sim, porque no cigarro há muitas substâncias tóxicas e nicotina que vão para o leite. Eu achei bem legal porque a gente pode tirar nossas dúvidas, resolver os nossos problemas, as perguntas que nós estávamos na nossa mente, porque algumas coisas a gente fica realmente com dúvida, a professora tenta explicar, às vezes a gente não entende direito, mas tem hora que a gente consegue entender, formando de uma forma que todo mundo possa compartilhar isso junto com a gente.
É uma atividade assim que participa muito das pessoas, assim, que podem tirar suas dúvidas, que não tem assim, o modo de esclarecer com os pais. A importância é muito boa quando a gente vê assim, um aluno que tem um retorno pra gente. Olha, consegui falar com meu pai, ou como a gente teve aqui um pai que veio, um avô que veio dar uma palestra pra gente sobre alcoolismo, ele faz parte do AA. Então a gente está tendo um retorno muito bom. E se você quiser saber informações sobre tabagismo e combate ao fumo, uma boa fonte de pesquisa é o site do Instituto Nacional do Câncer. Lá no site você encontra informações, estatísticas, além de materiais multimídia como vídeos e charges. O endereço é www.inca.gov.br/tabagismo. E a seguir, acompanhe uma entrevista com Tânia Cavalcante, secretária executiva da Comissão Interministerial para o Controle do Tabaco. Voltamos já. Segundo o Banco Mundial, 100 mil jovens começam a fumar todos os anos no mundo. E a maior parte desses fumantes estão nos países em desenvolvimento. Salto para o Futuro está de volta e neste terceiro bloco do programa, a nossa entrevista é com a médica sanitarista Tânia Cavalcante. Tânia é secretária executiva da Comissão Interministerial para o Controle do Tabaco, como a gente já falou no programa de hoje. Eu estive com ela, Bárbara, e um dos temas do nosso encontro foi a participação do Brasil no Tratado da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco. Vamos ver? Tânia, obrigado por essa entrevista, aqui é o Salto para o Futuro. Vamos começar falando da Convenção Quadro. Há 12 anos, os países membros da ONU propuseram a adoção do primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública da história da humanidade, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O tratado entrou em vigor em fevereiro de 2005. Quais são as principais mudanças acarretadas por essa mobilização internacional contra o tabaco? Primeira coisa é que a questão do tabagismo ela se tornou uma agenda de 172 países. 172 países se reúnem periodicamente para avaliar a implementação de uma série de medidas que são necessárias para reduzir o tabagismo no mundo. São medidas que vão desde a questão de conscientização, passa pela questão da proibição da propaganda, passa pela questão do uso dos maços para informar a população através das advertências sanitárias, questão de preços e impostos e uma série de outras medidas que precisam ser adotadas por esses países para poder reduzir o número de fumantes, ajudar os fumantes a deixarem de fumar e evitar que jovens, principalmente adolescentes, comecem a fumar. Todas essas medidas estão na Convenção Quadro e também inclui a questão da alternativas à cultura do fumo, à produção de fumo, porque muitos países são produtores de fumo e existem segmentos da cadeia produtiva do fumo que são os segmentos mais vulneráveis, que são os fumicultores, os pequenos agricultores, que não só no Brasil, em vários países, são pessoas que são tão vítimas da atividade predatória das grandes companhias de fumo quanto os fumantes. A Convenção Quadro entrou em vigor em 2005, né? Em fevereiro de 2005. A gente está agora em 2011, são 6 anos já da Convenção vigorando. Já dá para ter um balanço, Tânia? De fato, a gente pode comemorar a redução nos níveis de tabagismo nesses países que adotaram o tratado? Olha, primeira coisa que eu acho que é importantíssimo comemorar é que esse tratado ele fez história como o Tratado das Nações Unidas, que mais rapidamente entrou em vigor e que mais rapidamente captou adesões para as suas medidas. Hoje nós temos 172 países que ratificaram esse tratado e que estão implementando as suas medidas a passos largos. Um exemplo claro é o Uruguai. O Uruguai é um país que, durante o mandato do presidente Tabaré Vázquez, que é um médico oncologista, ele saiu do nada em termos de ações de controle do tabagismo e hoje
é uma liderança porque tem as medidas mais restritivas ao consumo de produtos de tabaco e hoje está observando não só redução do número de fumantes, como também redução das mortes por doenças cardiovasculares, que estão bastante relacionadas ao tabagismo, que é a questão do infarto, né, derrames, que estão muito relacionadas ao tabagismo. Agora, no Brasil, nós já temos isso há algum tempo, né? Eu acho que isso é importante mostrar que o Brasil, mesmo antes da convenção, ele já vinha evoluindo muito rapidamente em termos de medidas, que inclusive inspiraram as medidas que estão na Convenção Quadro. E hoje nós temos um número de fumantes bem menor do que tínhamos em 1989. Só para ter uma ideia, em 1989 a gente tinha 32% da população acima de 15 anos era fumantes. E hoje nós temos apenas 17%. Hoje temos mais ex-fumantes, são 26 milhões, do que fumantes, que são 24 milhões. E o bom disso é que nós já temos reflexos dessa redução no perfil de adoecimentos e mortes no Brasil. Nós já temos uma redução no número de mortes por câncer de pulmão entre homens e de doenças cardiovasculares entre homens e mulheres. Tânia, recentemente a Organização Mundial de Saúde lançou um estudo sobre os esforços de redução do tabagismo no mundo. A pesquisa mostra que apenas 5% da população mundial vivem em países com a adoção de medidas chaves que reduzem as taxas de tabagismo. E também revela essa pesquisa uma projeção que, se não mudarmos o cenário atual, 1 bilhão de pessoas morrerão no século XXI em decorrência do tabagismo, com 80% das vítimas localizadas nos países em desenvolvimento. Por que a situação é mais grave nessas regiões? Essa é uma situação histórica, né, que já vem de longas datas. Desde a década de 70, as áreas de saúde dos governos já vinham percebendo um movimento global de companhias de tabaco que são transnacionais, de mover os seus investimentos para os países em desenvolvimento, na medida que os países desenvolvidos já vinham adotando medidas bastante contundentes para reduzir o consumo, a exemplo do Canadá, dos Estados Unidos. Então, há uma tendência de transferência da epidemia de tabagismo dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, onde muitos governos, inclusive, oferecem incentivos para essas grandes transnacionais se instalarem. E as grandes transnacionais procuram os países em desenvolvimento, primeiro porque há esse incentivo e segundo porque existe uma população muito jovem a ser estimulada para o consumo. Então, há todo esse movimento global dessas grandes transnacionais que realmente têm sido eficientes para fazer com que 80% do consumo mundial de fumo aconteça nos países em desenvolvimento. Mas isso vai ser mudado em breve com o envolvimento dos países em desenvolvimento na Convenção Quadro para controle do tabaco, com uma iniciativa que vem sendo adotada e vem sendo fortalecida cada vez mais de ajudar dos países desenvolvidos a ajudarem os países em desenvolvimento a implementarem as medidas desse tratado. Agora, Tânia, muito se fala que propaganda é a alma do negócio. No entanto, isso não se comprova quando a gente analisa a indústria do tabaco. Essa indústria, apesar de todas as restrições para a publicidade, continua forte, continua conquistando novos consumidores e investindo, inclusive, em tecnologia para poder descobrir como chegar a esse público. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito. Primeiro, eles têm muito dinheiro porque é um mercado rentável. A gente está falando de uma dependência, né? Então, eles constroem legiões de dependentes que se tornam consumidores cativos e, com isso, você tem uma grande rentabilidade do negócio que lhe dá um poder de utilizar e de ter vários pesquisadores, cientistas trabalhando para desenvolver tecnologias cada vez mais sofisticadas para captar cada vez de forma mais eficiente o público-alvo preferido, que é o adolescente. E uma dessas tecnologias são os aditivos para dar sabor aos cigarros. Então a gente vê cigarros com sabores que vão desde chocolate, menta, baunilha. Em outros países, aqui no Brasil não tem tanto, mas em outros países a gente vê tutti-frutti. E nós hoje temos acesso a uma série de documentos internos de grandes companhias de fumo que foram confiscados por ações judiciais, estão nos Estados Unidos e no Reino Unido, e esses documentos mostram claramente como é que
é desenvolvida essa tecnologia e qual a função da tecnologia. Nesses documentos, grandes companhias reconhecem que uma das, vamos dizer, objetivos dessa tecnologia é facilitar o primeiro contato do jovem com o cigarro, porque quem já experimentou, e eu já experimentei cigarro na minha fase de adolescência, é horrível, o gosto é horrível, você tem uma sensação de que você vai ficar enjoado, que você, né, a garganta arde, então você precisa superar essa barreira para se tornar um consumidor regular. E o que é que eles fazem? Eles colocam açúcar, licores com sabores, exatamente porque são os sabores que os jovens, os adolescentes, se sentem atraídos. E isso é dito nos documentos internos da indústria. E, ao mesmo tempo, eles casam essa ideia dos sabores com embalagens maravilhosas também para atrair pelo visual. Então, é toda uma estratégia para captar um número cada vez maior de fumantes. Segundo o Banco Mundial, 100 mil jovens começam a fumar todos os anos no mundo. E a maior parte desses fumantes estão nos países em desenvolvimento. Então, um dado que é bastante significativo, e levou a Organização Mundial da Saúde a entender o tabagismo como uma doença pediátrica. Porque o tabagismo é uma doença, é uma dependência, está no Código Internacional de Doenças. E ele é uma doença pediátrica porque ele começa na infância e na adolescência. A idade média de iniciação é 15 anos. Então, estamos falando de uma doença crônica pediátrica e que gera outras doenças lá na frente, que são, todo mundo conhece, né, que o tabagismo causa câncer de pulmão, câncer de boca, infarto, uma série de outras doenças graves. Então, essa é a situação. E por isso que a Convenção tem essa grande preocupação de buscar prevenir a iniciação entre os jovens. O relatório da OMS também traz dados relativos à arrecadação de impostos provenientes da indústria e do consumo de tabaco, Tânia. As receitas dos impostos sobre tabaco, segundo o relatório, são mais de 4.000 vezes maiores que os gastos com controle de tabagismo nos países de renda média e mais de 9.000 vezes nos países de baixa renda. Diante desses números, é possível acreditar que essas nações terão, de fato, interesse em combater uma fonte tão grande de recursos? Esse é um cenário, muitos governos ainda, vamos dizer assim, eles ainda hesitam em adotar medidas de controle do tabagismo exatamente por achar que estão ganhando com os recursos advindos dos impostos. Mas, na verdade, se pararem para pensar, já existem estudos, inclusive do Banco Mundial, mostrando que para cada dólar arrecadado se gasta $1,50 com todas as perdas, com as doenças tabaco relacionadas, com as aposentadorias precoces por invalidez, por doenças tabaco relacionadas, existem ainda os custos intangíveis que estão relacionados ao tabagismo. Só para a gente ter uma ideia, o tabagismo, hoje, ele se concentra nas populações de menor renda e escolaridade, em todo o mundo, não só no Brasil, inclusive, mas nos países desenvolvidos, onde existe o tabagismo, ele está concentrado nas populações de menor renda e escolaridade. Isso traz também um outro custo, que é um custo intangível, que é um custo onde muitas pessoas, muitos chefes de família perdem por invalidez a sua maior, vamos dizer, força, que é a força de trabalho. Então, eles se aposentam precocemente, às vezes nem têm acesso à aposentadoria. E isso faz com que ele e a sua família sofram o peso do tabagismo. Nós temos também, os chefes de família deixam muitas vezes de adquirir bens de consumo para a qualidade de vida sua e da sua família, alimentos, acesso à educação, acesso à cultura e uma série de coisas importantes para a qualidade de vida, porque ele gasta boa parte da sua renda para comprar cigarros, porque ele é uma pessoa dependente. Então, tudo isso tem levado a uma série de organizações, o Banco Mundial, o Conselho Social e Econômico das Nações Unidas, reconhecer que tabaco e pobreza formam um ciclo vicioso e que é difícil de escapar, a não ser que se ajude os fumantes a deixarem de fumar. E que essa relação de tabaco e pobreza também acontece também no lado da produção. Aqui no Brasil nós temos um grande exemplo. Os municípios que produzem fumo, existem estudos mostrando que eles
são os municípios que têm o menor índice de desenvolvimento humano quando você compara com os municípios que não produzem fumo nos estados fumicultores. Então, isso também é um outro indicador do quanto a questão da produção de fumo também tem essa relação com a pobreza. Tânia, para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse a respeito do papel da educação no combate ao tabagismo, sobretudo em países como o Brasil. Uma coisa muito importante é que esse tema seja levado para a sala de aula sobre diferentes aspectos, porque o tabagismo você pode abordar do ponto de vista, né, de sua relação com a saúde, o impacto que causa sobre as doenças que vão acontecer não na infância e adolescência, mas lá na frente, mas é importante que dentro da sala de aula seja discutido o quanto as crianças elas são, vamos dizer, abordadas por essas propagandas, elas são seduzidas por essa propaganda, que se trabalhe essa visão crítica, né, da propaganda como uma forma de induzir consumos nocivos, como é o caso do tabagismo. Então, eu acho que na sala de aula, a escola, né, como um agente formador do cidadão, ela precisa trazer esse tema para a discussão de uma forma crítica, né? E uma coisa assim, que eu acho que é muito importante é que a escola também seja coerente com o que é falado na sala de aula. É preciso que ela seja uma escola livre de fumo, que os professores sejam modelos de comportamento. Se é fumante, isso não quer dizer que não podemos ter uma visão moralista sobre o fumante. O fumante é uma vítima, se o professor é fumante, mas que se abstenha de fumar na frente das crianças, que fume lá fora para não contaminar aquele ambiente com as substâncias tóxicas que saem da fumaça do cigarro. A gente sabe que o tabagismo passivo também traz riscos sérios para as pessoas que não fumam, causa câncer e uma série de agravos à saúde do adulto e das crianças. Então é importante que se leve esse tema para a sala de aula para que a gente possa formar cada vez mais cidadãos e gerações futuras livres dos impactos negativos do tabagismo. É o que todos esperamos. Tânia, muito obrigado por essa entrevista aqui no Salto para o Futuro de hoje. Nós é que agradecemos essa oportunidade. De acordo com o INCA, o cigarro é a segunda droga mais consumida entre os jovens. E uma das razões para essa adesão da juventude tem ligação direta com o bolso. As pesquisas apontam que o Brasil possui o sexto menor preço do cigarro em todo o mundo. Com esse e outros atrativos, o cigarro se torna um produto acessível aos jovens. E para frear esse consumo, é preciso investir em ações educativas. Mas qual o papel da escola para evitar que os alunos comecem a fumar? Qual é o papel da escola na educação das crianças para que elas não comecem a fumar? Na minha compreensão, é informar ao máximo sobre os malefícios do cigarro. Com informação, as pessoas, os jovens, depois terão clareza e amadurecimento para decidir. Eu sou um fumante. Eu recebi muita pouca informação sobre isso quando jovem na educação. Talvez se eu tivesse recebido mais informação, hoje eu não seria um fumante que há tantos anos tenta parar de fumar. E o que eu sempre falo também para os agricultores nas reuniões. Quem planta fumo, alguém que planta fumo quer que seus filhos e netos fumem? 90% dizem que não. Então eu acho que esse também é um passo de amadurecimento. A escola ela tem um papel fundamental na prevenção da iniciação ao tabaco, especialmente discutindo com os alunos em sala de aula os malefícios que o fumo leva ao longo da vida. Então, se todos os estudantes estão conscientes disso, realizando trabalhos, atividades na escola, certamente nós vamos reduzir a exposição ao tabagismo junto aos nossos jovens. A escola tem o papel de promover a não aceitação social do tabaco, promover a não aceitação de fumar dentro das dependências da escola, de educar seus professores para que eles possam apoiar as crianças no sentido de ensiná-las a não fumar e a não aceitar que fume perto dela. A escola tem o papel de ajudar as crianças e adolescentes que queiram parar de fumar a pararem de fumar. A escola tem um papel fundamental na conscientização e na educação dos alunos sobre os malefícios do cigarro.
A indústria do tabaco, comprovadamente, tem instalado nas proximidades das escolas todo o seu manancial de vendas de cigarros e, portanto, de propaganda sobre os falsos benefícios do cigarro, sobre o consumo humano. Então, a escola deve educar as crianças e mostrando a elas que o cigarro causa um malefício para o presente e o seu futuro também. E mostrar que esses dados estão muito bem fundamentados na ciência e não acreditar, em hipótese alguma, nas falsas alegações da indústria de que o cigarro possa causar algum tipo de benefício caso consumido pelos jovens.